Olá pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, são faladas, são narradas por professores americanos e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Hello my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Essa é a nossa terceira aula sobre as preposições de lugar, Prepositions of Place. Na aula de hoje, então, nós falaremos de 5 preposições, algumas nós até já vimos, mas nós vamos estudá-las aqui num contexto de localizações em uma cidade. Vamos lá então? Acompanhe a nossa aula, juntos nós falaremos hoje sobre as Prepositions of Place. Vamos começar então vendo quais são as preposições que nós vamos estudar na aula de hoje. A primeira delas é uma preposição que nós já conhecemos, que é a preposição on. Nesse caso específico em que nós estudaremos ela na aula de hoje, essa preposição ela vai indicar sempre um lugar em uma rua. Acompanhem comigo então aqui a leitura. Use on with a street or avenue. Use on with a street or avenue. Então nós usamos a preposição on quando nós queremos dizer que algo está localizado em uma rua ou em uma avenida, ok? Então street, rua, e avenue, avenida. Acompanhem um exemplo aqui, estão vendo? Nós temos aqui a rua Main Street, que seria rua principal na tradução para o português. E nós estamos vendo aqui na nossa imagem um hotel, não é isso? Como é que nós dizemos agora que o hotel fica na rua principal? Nós vamos dizer em inglês então, the hotel is on Main Street. The hotel is on Main Street. Então, o hotel fica na rua principal, está na rua principal. Então, veja, como eu quero dizer que esse hotel, que esse lugar fica em uma rua ou em uma avenida, nós usamos a preposição on. Vamos ver mais algumas, então, mais algumas preposições? Olha só, a próxima que nós veremos agora é uma locução que é on the corner of. On the corner of, toda essa expressão aqui, nós vamos utilizá-la sempre, olha lá, com duas ruas ou avenidas. Acompanhem comigo a leitura então. Use on the corner of with two streets or avenues. Então nós vamos usar on the corner of com duas ruas ou avenidas. E o que é que significa? Como é que nós podemos traduzir on the corner of? Pessoal, aqui nós vamos traduzir por na esquina, ok? Na junção ali, então, entre duas ruas ou duas avenidas. Vejam só, nós temos aqui uma loja e essa loja ela fica na esquina entre duas ruas. Como é que nós podemos dizer isso em inglês? Acompanhem comigo. The store is on the corner of Main and Second. The store is on the corner of Main and Second. Então, a loja, the store, está, fica, on the corner of, na esquina, né, entre as ruas Main, aqui que é a rua principal, and Second. E aqui pode ser street or avenue, tanto faz. Cada uma delas aqui pode ser uma rua ou uma avenida, não tem problema. Sempre que nós queremos dizer, então, que algo fica, que algo está localizado numa esquina, nós utilizamos, então, essa locução on the corner of, na esquina de, tá joia? Olha só mais uma que nós veremos hoje, across from. Across from significa, pessoal, de frente, ok? Frente a frente, face a face. Então, across from nós vamos utilizar sempre com um lugar, ok? Use across from with a place. Nós usamos, então, o em frente a mais um lugar. Então, quando nós queremos dizer que um lugar fica em frente a outro lugar, por isso nós usamos com um lugar, não é isso? Um lugar em frente a outro lugar, nós vamos utilizar, então, across from, tá joia? Across from, então, em frente a. Vejam o nosso exemplo aqui, olha só, nós temos de um lado um supermercado, supermarket, e do outro lado, frente a frente aqui, nós temos o shopping, the mall, ok? Como é que nós podemos dizer isso então? The supermarket is across from the mall.
o supermercado fica em frente ao shopping. Poderíamos ter falado o contrário, sem problema nenhum. The mall is across from the supermarket. A mesma coisa. Agora, o shopping fica em frente ao supermercado, sem problema, tá legal, pessoal? Então, across from, em frente a, bem fácil, não é mesmo? Olha só agora a preposição next to, que nós já usamos, nós já falamos sobre ela quando nós falamos das nossas primeiras preposições para dizer que algo está ao lado de outra coisa, não é isso? Mas ao invés de coisa agora, nós vamos utilizar o next to também com outro lugar. Então olha lá, use next to with a place. Então nós também podemos utilizar o next to, que significa, uma das melhores traduções seriam ao lado de, pode ser próximo a também, mas mais especificamente ao lado de, tá joia? Então, next to aqui ao lado de, with a place. Então, um lugar fica ao lado de outro lugar. Vejam aqui no nosso exemplo, nós temos dois lugares, não é isso? Two places. Nós temos aqui the police station, a delegacia de polícia, e nós temos também a factory. A factory é uma fábrica, ok? Factory, fabricar. Então, olha só, como é que eu digo aqui tanto que a fábrica fica ao lado da delegacia ou que a delegacia fica ao lado da fábrica, utilizando o nosso next to, não é mesmo? Olha só então o nosso exemplo. The police station is next to the factory. The police station is next to the factory. Então, a estação de polícia, a delegacia de polícia, fica ao lado, está ao lado da fábrica. Is next to the factory, tá joia? Uma curiosidade só para vocês saberem, cuidado com a palavra fabric. Fabric, que parece ser fábrica em português, não é isso? Significa tecido, tá joia, pessoal? Então, muito cuidado aqui com esse falso amigo, esse falso cognato, que é a palavra fabric. Fabric, quando nós olhamos para ela, ela é muito parecida com a palavra fábrica em português, só que ela não significa fábrica, ela significa tecido. Como falar fábrica mesmo então em inglês? Factory. Factory é uma das maneiras, ok? Existem outras, nós vamos falar sobre elas aqui ao longo do nosso curso. Vamos lá. Vamos ver ainda mais uma preposição, a preposição between. Between significa entre, tá joia? Olha só, use between with two places. Então a gente usa essa preposição entre quando nós queremos falar, quando nós queremos localizar algo entre dois outros lugares. Então um lugar que fica entre dois outros lugares, ok? Use between with two places. Olha aqui o nosso exemplo. Estão vendo que nós temos ali no centro a gas station. A gas station que é o posto de gasolina, não é isso? A gas station. E ele está onde? Ele está entre... Nós temos aqui um moinho de vento, olha só, trouxe aqui um vocabulário novo para nós. Moinho de vento em inglês que é windmill, windmill, e do outro lado nós temos uma escola, a school, ok? Como é que nós dizemos então? O posto de gasolina fica entre o moinho de vento e a escola. Olha só como é que fica então. The gas station is between the school and the windmill. The gas station is between the school and the windmill. O posto de gasolina fica entre a escola e o moinho de vento, tá joia? Então, between, sempre aqui entre dois lugares. Vamos recapitular, então, essas 5 preposições que nos ajudam a indicar o lugar, um lugar numa cidade. Olha só, então, primeiro que nós vimos aqui, olhando essa primeira figura, nós temos ali uma rua, não é isso? Olha só, Fifth Avenue. Fifth Avenue seria a Quinta Avenida, e nós temos lá a Police Station, não é isso? Então, uma estação de polícia que fica na Quinta Avenida. Como falar esse na? Que preposição é essa que nós vamos utilizar? Como nós estamos falando, então, de uma rua, nesse caso, né, de uma avenida, avenue, a gente vai utilizar a preposição on, é isso? Olha lá. Então, como nós temos a estação de polícia em uma rua, a preposição que nós utilizamos é a preposição on. Vamos dizer, então, a delegacia de polícia fica na Quinta Avenida. The police station is on Fifth Avenue. The police station is on Fifth Avenue. Então, a delegacia de polícia fica na Quinta Avenida. Agora, olha só essa segunda imagem, pessoal. Nós temos ali a fire station. A fire station é o ponto, não é isso? Ali, o corpo de bombeiros. Então, a brigada de incêndio. O corpo de bombeiros aqui, ele fica na esquina entre duas ruas, não é isso? Quais são essas ruas? A gente tem ali Main Street, rua principal, e First Avenue. First Avenue, Primeira Avenida. Então aqui, como é que nós dizemos agora que o corpo de bombeiros, né, the fire station, que ele fica, olha só,
na esquina entre a Main Street e a primeira avenida, First Avenue. Nós vamos utilizar, então, a preposição, na verdade, uma locução preposicional, que é on the corner of, na esquina de. Vamos falar juntos, então, olha lá. O corpo de bombeiros fica na esquina da rua principal com a primeira avenida. The fire station is on the corner of Main Street and First Avenue. The fire station is on the corner of Main Street and First Avenue. Tá joia, pessoal? Bem tranquilo? Então vejam aqui como é que nós fazemos também para abreviar street, que é rua, a gente coloca só o ST, e avenue, a gente então vai abreviar com 3 letrinhas, AVE, ave, né? De avenida, ok? Avenue, tá joia? Tá aqui só para vocês saberem como fazer a abreviatura tanto de street quanto de avenue. Então, olha só, já recapitulamos 2 das nossas preposições, faltam 3, vamos ver aqui mais 2. Olhando aqui na nossa primeira imagem aqui do lado esquerdo, a gente tem uma rua ali, não é isso? Olha só, Center Street, e a gente tem de um lado da rua um parque, não é isso? Ali as árvores, um parque. E do outro lado da rua nós temos, olha só, uma barbearia, um salão de cabeleireiros também pode ser, que em inglês é barbershop. E o que eu quero dizer então? Onde é que fica o salão de cabeleireiros? Ele não fica, olha lá, em frente ao parque? Então a gente vai utilizar a preposição ou a locução across from, ok? Across from, em frente a, em frente de, tá joia? Vamos dizer então, a barbearia fica em frente ao parque. The barbershop is across from the park. The barbershop is across from the park. A barbearia fica em frente ao parque, do outro lado da rua, não é isso? Face a face com o parque. E agora vejam essa nossa segunda imagem aqui do lado direito. Nós temos de um lado a church, uma igreja, e do outro lado a supermarket. Então o que eu quero dizer agora? Eu quero dizer que a igreja fica ao lado do supermercado. Então veja que a igreja ela está ao lado do supermercado. Nós vamos utilizar então next to, não é isso? Next to, ao lado de. Como dizer então que a igreja está ou fica ao lado do supermercado? The church is next to the supermarket. The church is next to the supermarket. A igreja fica ao lado do supermercado. Bem tranquilo, né, pessoal? E a última que nós temos que ver aqui, olha só, nós temos aqui o banco, the bank, e ele fica entre the shopping mall, que seria o shopping center, e do outro lado a restaurant, não é isso? Um restaurante. Então, como ele está entre 2 lugares, a gente usa a preposição between, ok? Between, então, que significa entre. Como é que nós dizemos, então? O banco fica entre o shopping e o restaurante. The bank is between the restaurant and the mall. The bank is between the restaurant and the mall. Poderia, sem problema nenhum, ter invertido aqui, tá, pessoal? The bank is between the mall and the restaurant. Não faz diferença, tá? Não tem um lado para começar do esquerdo para o direito, do direito para o esquerdo, isso aí não muda nada. O importante é que nós temos um lugar que fica entre 2 outros lugares, por isso nós utilizamos a preposição between. Bem tranquilo, né? Acho que já deu para a gente ter uma boa noção dessas 5 preposições, é bem facinho. Vamos então praticar um pouquinho. Olha só, eu trouxe um mapa aqui para vocês, vamos responder aqui as perguntas de acordo com o que eu já trouxe na resposta. Já eu coloco aqui a resposta e a partir dela nós temos então que escolher a preposição correta. Vejam só então. Where is the restaurant? Where is the restaurant? Localizaram o restaurante ali? Onde ele fica? Olha só que na resposta eu quero que vocês utilizem Second Street, então a segunda rua, and Main Street, e a rua principal. Olha só, então o shopping fica, né? It is, é it que substitui o restaurante, desculpe. The restaurant is, it is, não é isso? Então o it substitui o restaurante. E agora, então, como é que nós dizemos que o restaurante ele fica onde? Ele fica na esquina, não é isso? Entre a segunda rua e a rua principal, Second Street and Main Street. Como é que a gente fala na esquina de? A gente diz on the corner of Second and Main Street, na esquina da rua principal com a segunda rua ou com a segunda avenida, tá joia? Olha só mais uma agora. Where's the church? Where's the church? Onde fica a igreja? Where's the church? Estão vendo ali, pessoal? Olha só, mas eu quero que vocês me digam onde fica a igreja, lembrando que eu quero que nós utilizemos na resposta the store and the school,
a loja e a escola. E a igreja fica onde com relação à loja e à escola? Nós estamos vendo que ela fica entre, não é isso? Entre a loja e a escola. Então, the church is, it is between, não é isso? Entre significa between. Então, the church is, it is between the store and the school. Entre a escola e a loja. Between the store and the school. Now, where is the fire station? Onde fica o corpo de bombeiros? Where's the fire station? Estão vendo ali? Só que eu quero na nossa resposta que a gente fale sobre o supermercado, the supermarket. E aqui nós estamos vendo que o corpo de bombeiros ele fica em frente ao supermercado, não é isso? Em frente. Em frente a em inglês é across from, across from. Então, it's across from the supermarket. Ou, quem prefere a resposta completa, the fire station is across from the supermarket. O corpo de bombeiros fica em frente ao supermercado. Now, where's the drugstore? Where's the drugstore? Onde fica a farmácia? Pessoal, perceberam aqui que, na verdade, nós temos um local aqui que está com o nome pharmacy. Pharmacy é a mesma coisa que drugstore. Assim como em português a gente tem drogaria e farmácia, que basicamente significam a mesma coisa, tá joia? Então, where's the drugstore? E a gente está vendo ali uma farmácia, né? A pharmacy, que é a mesma coisa que drugstore, não é? Drogaria ou farmácia. E na resposta eu quero que a gente localize a farmácia com relação ao banco, the bank. E a gente está vendo que a farmácia ela fica ao lado do banco. Como dizer isso em português? Next to, em inglês, claro, né? Desculpem, next to, em inglês, a gente diz então, the pharmacy is next to the bank. A farmácia fica ao lado do banco. It's next to the bank. It is next to the bank. The drugstore is next to the bank. Tranquilos? Olha lá, pessoal, mais uma ainda, hein? Where's the supermarket? Onde fica o supermercado? Where's the supermarket? E eu quero que a gente localize o supermercado com relação à Avenida Central, Central Avenue. Qual a preposição que a gente usa para dizer que um lugar fica em uma rua ou em uma avenida? A gente utiliza a preposição on, não é isso? Preposição on. Então, it's on Central Avenue. The supermarket is on Central Avenue. O supermercado fica na Avenida Central. Tá joia? Bem tranquilos? Vamos então mudar um pouquinho o nosso exercício. Agora vocês vão olhar a resposta e vão completar a pergunta. Pela resposta, então, nós temos que localizar de que lugar eu estou falando e aí sim nós colocamos esse lugar lá na pergunta, tá joia? Então, claro, a pergunta sempre vai ser where is the, onde fica o, onde está o, e aí a gente tem que localizar agora pelas coordenadas que nós temos na resposta, legal? Então, olha lá. It's between the pharmacy and the store. It's between the pharmacy and the store. Fica entre a farmácia e a loja. O que nós temos ali entre a farmácia e a loja? Nós temos o banco, não é isso? The bank. Então a pergunta é, where is the bank? Where's the bank? Onde fica o banco? It's between the pharmacy and the store. Ele fica entre a farmácia e a loja. Bem tranquilo, né, pessoal? Now, olha lá na resposta primeiro. It's across from the church. It's across from the church. O que é que fica em frente à igreja? Across from the church. Nós estamos vendo ali o hospital, não é isso? Então, where is the hospital? Where's the hospital? Onde fica o hospital? It's across from the church. Ele fica em frente à igreja. Olha ali a resposta dessa vez. It's on the corner of First Street and Central Avenue. It's on the corner of First Street and Central Avenue. Então fica na esquina da primeira rua, né, First Street, and Central Avenue, e da Avenida Central. Quando a gente olha ali, pessoal, na esquina entre a primeira rua e a Avenida Central, nós temos duas esquinas, uma de cada lado. Então a gente ainda pode estar falando de Fire Station ou de Supermarket. Vamos continuar vendo aqui as nossas indicações na resposta. Continuando ali, olha lá. Next to the hospital, ao lado do hospital. Next to the hospital. O que é que fica, então, na esquina da Avenida Central com a primeira rua, ao lado do hospital? É o supermercado, não é isso? Então, where is the supermarket? Where's the supermarket? Onde fica o supermercado? Ele fica na esquina da primeira rua com a Avenida Central, ao lado do hospital, ok? So, it's on the corner of First Street and Central Avenue, next to the hospital, ao lado do hospital.
E ainda mais uma, olha lá. It's across from the restaurant. O que é que fica na frente do restaurante, em frente ao restaurante? It's across from the restaurant. A gente olha ali, a gente vê the school, não é isso? The school. So, where is the school? Onde fica a escola? Where's the school? It's across from the restaurant. Ela fica em frente ao restaurante. E olha lá, mais uma ainda. It's on Main Street. Fica na rua principal, mas tem muita coisa on Main Street, não é isso? Tem muita coisa lá. Vamos continuar a leitura. Between the church and the bank. Between the church and the bank. What is on Main Street between the church and the bank? O que é que fica, então, na rua principal, Main Street, entre o banco e a igreja, the bank and the church? Olhando ali, a gente acha a loja, não é isso? The store. Então, a pergunta é, where is the store? Onde fica a loja? Where is the store? The store is on Main Street, between the bank and the church, or between the church and the bank, entre a igreja e o banco. Tá joia, pessoal? Bom, com isso, então, vejam só, essas 5 preposições que nós estudamos hoje, elas vão nos ajudar a localizar os lugares em uma cidade, em um mapa, como nós estamos utilizando aqui. E é claro que, em seguida, nós vamos trabalhar um pouquinho com essas preposições e também vamos depois utilizá-las para passar direções para uma pessoa, por exemplo, que esteja perdida numa cidade, ou vocês mesmos aí, logo em uma viagem para o exterior, quando forem perguntar como chegar a algum lugar, e aí sim, vocês vão conseguir agora, né, nas próximas aulas já, aprender a como passar direções, como indicar para as pessoas e também entender quando alguém indicar para vocês, como faz para chegar em algum lugar, tá legal? Um grande abraço a todos então, see you all next class!